boa tarde a todos. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui participando desse evento e poder trazer essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje. O que é que o Brasil tem para oferecer? O Brasil tem para oferecer o projeto Farmácias Vivas de Francisco José de Abreu Matos. Esse projeto é um projeto de apoio social, farmacêutico, que ele estimula o uso da planta medicinal e os seus produtos após uma validação científica das atividades terapêuticas dessas plantas. Eu costumo dizer, eu gosto de dizer isso, a farmácia viva é o casamento perfeito entre a sabedoria popular, o saber popular e o saber científico. As unidades de farmácias vivas, elas vão desde um modelo mais simples, como vocês podem contemplar aqui, onde a gente pode utilizar, reciclar pneus, e pode ir até um modelo mais padronizado, sofisticado. Temos aqui uma farmácia viva, o modelo 1. É uma farmácia viva simples, onde vocês veem pneus sendo utilizados, mas todas essas plantas são autenticadas, partiram do banco de germoplasma da universidade, e todas as pessoas que cuidam dessa farmácia viva foram treinadas, receberam orientação, e a pessoa que vai tomar conta, ou então que vai dispensar as plantas, também são treinadas. A comunidade utiliza essas plantas e aprendem a fazer nas oficinas, que são promovidas nas farmácias vivas, lambedores, chás, tinturas, sabonetes, líquido, pomadas, nessa oficina 1, que é disponibilizada à comunidade. Temos, então, a farmácia 2, modelo 2, e a farmácia modelo 3. Na farmácia modelo 2, nós fazemos tudo o que a modelo 1 faz, dispensa matéria fresca, mas também prepara matéria desidratada, que pode ser fornecida em sachês, e isso aí vem também, de certa forma, agregar valores à renda familiar. Aqui é um modelo de farmácia viva, já um tanto diferente. Esse aqui já é um modelo mais padrão. Nesse local que vocês estão vendo aqui, uma edificação atrás, nós temos um laboratório que nós chamamos de oficina de manipulação. Nessa oficina de manipulação, nós fazemos o beneficiamento primário das ervas e elas ficam prontas para partirem para o laboratório, que seria esse. Ele funciona, é um laboratório simples, que pode ser adaptado, mas ele funciona dentro das boas práticas de manipulação, de acordo com as normas dentro da produção de fitoterápicos. E nesse laboratório são produzidos fitoterápicos, já na oficina modelo 3, e eles são dispensados nos postos de saúde do nosso estado. Ou seja, os fitoterápicos são preparados, são manipulados, rotulados. Os médicos recebem treinamento, porque muitas vezes o médico não quer receitar um fitoterápico produzido numa oficina como essa, porque ele desconhece a forma como ele é preparado. Então, no próprio instante que o médico participa de uma oficina, para médicos, dentistas, agrônomos, enfermeiros, ele passa a ver com outros olhos. E ele prescreve esses fitoterápicos nos postos de saúde. E ainda tem mais. Quando alguém já usou pela primeira vez um determinado fitoterápico, ele força o médico a prescrever. Eu quero um xarope de chambá. O médico tem que prescrever e ele é doado. Esse slide mostra aqui para vocês uma produtividade de 4 fitoterápicos de uma farmácia viva modelo 3 em Maracanaú. Só para vocês terem uma ideia, até outubro de 2009, numa pequena oficina de manipulação, ela é capaz de produzir 4.500 frascos de xarope de chambá. Excelente anti-inflamatório e atende os problemas respiratórios.
o alecrim, que é antisséptico, a pomada de confrei, que é um excelente anti-inflamatório, e vocês podem ver aqui o uso. Quer dizer, para uma pequena farmácia de manipulação de uma unidade, de um município pequeno, é uma grande produção. Temos aí a tintura de alecrim, a alfavaca, o xarope de chambá, o sabonete de alecrim novamente, a pomada de confrei. São 11 fitoterápicos que podem ser manipulados na oficina. E eles estão prescritos por médicos e são produzidos nessas oficinas, e também existe um núcleo, que a gente chama Núcleo de Fitoterápicos do Estado, que ele monitora essa produção. Quer dizer, não é uma produção anormal, é uma produção que, inclusive, está dentro de uma regulamentação que está prestes a ser assinada pelo governo do Ceará. Então, dentro dessa regulamentação, os fitoterápicos são produzidos e destinados às comunidades carentes. Quero dizer ainda que 80% dos males que afetam a nossa população, aquela que realmente não tem recurso para cuidar da saúde, esses fitoterápicos atendem. Patologias tipo pele, mucosa, aparelho respiratório, aparelho digestivo. Então, esses fitoterápicos servem e combatem todos esses males. Aqui nós temos o nosso mestre, o idealizador do projeto Farmácias Vivas, o Dr. Francisco José de Abreu Matos. E a nossa proposta é continuar estudando as plantas medicinais, é continuar implantando unidades de farmácias vivas naquelas comunidades que realmente são carentes e precisam desse apoio, desse auxílio, e também honrar o legado que esse homem deixou. Eu quero dizer que, se por acaso nós conseguirmos implantar uma farmácia viva em cada município do Ceará, e se outros estados também se interessarem por esse projeto, eu creio que nós vamos atender boa parte da nossa população que vive em risco e sem a menor condição de cuidar da sua saúde, como nós encontramos no interior do nosso estado. Muito obrigada.